Fala galera do Entendendo Economia, esse é o nosso segundo vídeo sobre a série de microeconomia. Se você ainda não viu o primeiro, não deixe de ver, porque a gente trabalha alguns conceitos importantes, o link está aqui embaixo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a teoria da demanda e a teoria da oferta. Não é nada muito aprofundado, o objetivo desse vídeo é de alguma maneira tirar as dúvidas de você que não entende muito bem ou que teve uma certa dificuldade de compreender às vezes o que um professor falou ou o que leu num livro. O objetivo então é elucidar as questões básicas. Vamos primeiro começar falando da teoria da demanda. Primeiro, você sabe o que é demanda? A gente está acostumado a associar demanda à compra. Na verdade, demanda é o desejo de efetuar uma compra ou o desejo de adquirir um bem ou um produto. Não é sinônimo de comprar, mas sim de desejo, de impulso. A teoria da demanda ela vai analisar os motivos que levam o consumidor a escolher um determinado produto ao invés de outro. Geralmente levam-se em consideração 4 fatores: o preço do produto, o preço de produtos concorrentes a ele, ou seja, similares, a renda do consumidor e também a preferência ou o gosto do consumidor. Imagine, vamos colocar hipoteticamente que uma pessoa vá ao mercado comprar o biscoito. Qual vai ser a análise microeconômica daquele impulso de comprar? Primeiro, se você vai comprar um biscoito de uma marca X, você vai analisar o preço do biscoito da marca X, o preço dos biscoitos das outras marcas concorrentes, quanto ganha aquele consumidor. Aí você vai também ver o preço dos outros biscoitos, se for mais caro ou se for mais barato, tem a ver também com a renda dele, a sua escolha, e também o gosto do consumidor, se for um biscoito de chocolate ou um biscoito de maisena ou independente, do sabor do biscoito. São esses 4 fatores, pelo menos usualmente, é o que se considera para analisar o porquê da escolha do consumidor em relação àquele produto. Bom, passados esses fatores, vamos colocar a mão na massa. Vamos analisar os gráficos que envolvem a teoria da demanda. Primeiro, essa aqui ao lado, eu não sei se vai ficar desse lado ou desse, é a curva da demanda. O que é a curva da demanda? Primeiro, o eixo vertical ele sinaliza o preço e o eixo horizontal está sendo assimilado a quantidade dos produtos. Vamos entender o seguinte: você está vendo que essa curva ela está sendo decrescente. O que significa isso? Vamos ler o gráfico. Quando o preço está muito alto, a disposição do consumidor de comprar, ou seja, a demanda dele, vai ser uma quantidade menor de produtos. E quanto mais esse preço vai diminuindo, maior vai ser a quantidade de produtos que ele vai adquirir. O que isso significa? Que um preço baixo motiva o consumidor a comprar mais. O consumidor, quanto mais baixo o preço tiver, mais ele vai querer comprar uma quantidade maior de produtos. Então, qual que é a motivação do consumidor, no final das contas? Um menor preço para satisfazer as suas necessidades. E como que essa curva vai se comportar se você tiver um bem substitutivo? O que é o bem substitutivo? É aquele que substitui aquele que a gente está analisando. Um exemplo de bem substitutivo é manteiga e margarina. Ou seja, ou você compra manteiga ou você compra margarina. Vamos colocar a curva aqui do bem substitutivo. Nota que agora no eixo vertical você tem o preço do bem substitutivo. Por isso que está PI. Enquanto a quantidade na horizontal continua sendo aquela quantidade do bem que a gente está estudando, por isso PX. Nota que quanto menor o preço do bem substitutivo, menor vai ser a quantidade do bem original a ser comprado.
Se o preço do bem substitutivo aumenta, maior vai ser a quantidade do bem original a ser comprado. O que isso significa? Se o preço da margarina estiver muito alto, a quantidade de vendas da manteiga vai aumentar, porque manteiga e margarina são bens substitutivos. Ao invés de fazer um gráfico do bem substitutivo, do preço do bem substitutivo em relação à quantidade do bem original, a gente pode colocar aquela curva da demanda. O que acontece com a curva da demanda? Se o bem substitutivo aumenta de preço, a curva da demanda vai deslocar para a direita. Ou seja, no mesmo preço, você vai motivar o consumidor a comprar mais. O desejo do consumidor vai ser de comprar uma maior quantidade a um mesmo preço. Por quê? O bem substitutivo a ele está mais caro. É a mesma coisa, só que a gente está vendo gráficos diferentes. Agora, e se for um bem complementar que aumenta de preço? O que é um bem complementar? Imagina que a gente esteja falando de margarina. Um bem complementar à margarina seria o pão. Bens complementares são aqueles que nós usamos juntos, que nós dependemos de um para usar o outro. Eles são usados em conjunto. Imagina que o preço de um bem complementar aumente. A gente vai fazer aquele mesmo esquema. Nota que no eixo vertical a gente está falando do preço do bem complementar e no eixo horizontal a gente está falando da quantidade do bem original. Nota que quanto menor o preço do bem complementar, maior é a quantidade do bem original que é motivado ao consumidor comprar. Se o preço do bem complementar aumenta, o que acontece é que a quantidade do bem original reduz. Traduzindo isso para o gráfico de curva da demanda, o que acontece? Se o preço do bem complementar aumenta, o que acontece com o gráfico da demanda? Desloca para a esquerda. Por que desloca para a esquerda? Porque agora, se você manter no mesmo preço aquele bem, o que vai acontecer é que você vai vender uma quantidade menor de produtos. É só você pensar, se o preço do pão estiver muito caro, as pessoas vão comprar, tem um desejo menor de comprar margarina, porque você passa margarina no pão. E isso é aplicado para todos os mercados, obviamente, né? Agora, analisando aquele outro fator, que é o da renda. Imagine que um consumidor tem um aumento de renda. Lembrando que a gente está levando em consideração aquela hipótese Ceteris paribus, que a gente falou lá no primeiro vídeo, ou seja, a única coisa que vai mudar é a renda do consumidor, tudo se mantém o mesmo. O que vai acontecer é que vai ser deslocada a curva da demanda para a direita, porque se a renda do consumidor aumentou, ele vai ter uma maior disponibilidade de recursos para gastar, para satisfazer o desejo dele de consumir, de comprar. Isso significa o quê? Que agora, se você manter o mesmo preço, antes ele era motivado a comprar uma quantidade e agora ele vai ser motivado a comprar uma quantidade um pouquinho maior porque ele tem uma maior renda. Bom, galera, a teoria da demanda é basicamente isso, a curva da demanda é aquela, eu acho que ficou tranquilo de entender. Bom, galera, agora a gente vai falar da teoria da oferta, que é bem rapidinho, até porque só tem um gráfico para analisar. Mas vamos primeiro discutir o que significa oferta. Oferta é tudo aquilo que um agente produtor coloca para vender, quer vender. A gente tem que pensar sempre que na teoria da oferta, sem relacionar ela com a demanda, é como se o cara pudesse vender quanto quisesse. Você imagina que você pudesse produzir uma bala que custasse 25 centavos ou um bombom que custasse R$ 1,50. Você ia conseguir vender tudo aquilo que produzisse para um buraco negro, para uma boca que consumisse tudo o que você produzisse. O que você ia preferir? Produzir uma bala de 25 centavos ou produzir um bombom de R$ 1,50?
Eu acho que é produzir um bombom de R$1,50, já que você ia vender mesmo sem necessidade nenhuma de concorrência nem de nada. Você só ia jogar assim e a boca ia consumir. O que isso nos diz da teoria da oferta? Que o empresário ele vai dar preferência a vender o produto que seja mais caro. Por quê? Lembra daquele princípio da racionalidade que também nós falamos no primeiro vídeo? O empresário ou o agente produtor, ele busca maximizar seus lucros. Então, sempre que ele puder vender um produto a um preço mais alto, ele vai dar preferência a vender aquele produto. Por isso que o gráfico, eu vou chegar para o lado para dar para ver, por isso que o gráfico, ele no eixo vertical, mantém-se o preço. No eixo horizontal, se mantém a quantidade. Quanto menor for o preço, menor vai ser a quantidade que o agente produtor é motivado a vender. E à medida que o preço aumenta, maior vai ser a motivação daquele agente produtor em vender. Porque se o preço do bem ou do serviço é mais caro, ele vai ter uma maior motivação de produzir aquilo. É daí que se entende a curva de oferta. Então a gente leva em consideração 3 fatores. O primeiro, a oferta de um bem depende do preço desse bem. Quanto maior for o preço do bem, maior vai ser a motivação de vendê-lo. O segundo fator que vai influenciar nessa curva da oferta, o custo de produção. Se o custo de produção aumenta, a lucratividade diminui. Se o custo de produção diminui, a lucratividade vai aumentar e isso vai interferir na curva da oferta. O terceiro fator que altera a nossa curva da oferta é o preço dos outros bens. Porque se o preço dos outros bens varia, ele vai mudar a nossa curva de oferta, se aumentar o preço dos outros bens ou se diminuir. Esses 3 fatores vão influenciar na construção da nossa curva de oferta. Bom, galera, fechamos então a teoria da demanda, a teoria da oferta, e no próximo vídeo a gente vai relacionar essas 2 curvas para a gente aprender mais sobre a teoria da formação dos preços. Não deixem de assistir o próximo vídeo da série que eu estou deixando aqui em cima e aguardo vocês até o próximo Entendendo Economia.